Estamos na Red Zone dos seus looks por futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem? Como passaram desde o último vídeo? Pois é, não lancei vídeo aqui de previsões porque não tive como, a viagem de volta para casa me tomou muito tempo. E aí depois nós temos que arrumar a casa, né? Mas porém, todavia, entretanto, estamos aqui de volta para falar dos jogos do Divisional Round. 4 jogos, alguns muito bons, outros apenas bons. E muita polêmica envolvendo arbitragem, mas nós não vamos nos ater apenas a isso, ok? Antes de falarmos sobre o jogo, sobre tudo isso que aconteceu, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e também comente e compartilhe porque isso ajuda demais os números do YouTube. Já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar por ordem cronológica, vamos lá falar de Houston Texans 14 e Kansas City Chiefs 23, obviamente vitória dos Chiefs, 23 pontos aí marcados num jogo que não foi lá grande coisa, tá? Pois é, que o Patrick Mahomes teve aí lançamentos maravilhosos, o Travis Kelce jogou como ninguém. Calma, não foi o jogo inteiro. Para você ter uma ideia, nós tivemos 6-3 no primeiro quarto para os Chiefs, 7-3 no segundo quarto, ok, aí já tem 13 a 6, depois 6-0 para o Houston Texans no último quarto, e por fim apenas 10-2 para os Chiefs no segundo quarto. Esses 2 pontos foram dados basicamente, que foram pontos de safety, que o Matt Araiza correu propositalmente para a end zone para ser sacado ali, ou no caso ele acabou saindo pela end zone para dar esses 2 pontos aos Chiefs, mas para fazer o relógio correr e eles não terem tempo de reação. E mesmo que tivessem tido algum tempo de reação, não teria tempo suficiente para conseguir 2 posses, né? Reverter 2 posses de bola. O jogo foi de todo ruim? Não. Mas nós tivemos aí, por exemplo, um Patrick Mahomes que, apesar das suas genialidades, continua jogando com um quê de mais ou menos. Ele teve aí lances geniais, sim. Ele conseguiu, nas suas dificuldades, achar o Travis Kelce no meio das zonas ali de marcação. Isso porque Travis Kelce foi deixado livre quase que o jogo inteiro. A partir do momento que eles conseguiram pegar a marcação em zona do Houston Texans, jogar a bola nas áreas livres ali para Travis Kelce se tornou quase que uma lei. Tanto é que Travis Kelce teve 7 recepções em 8 alvos e 117 jardas e o touchdown anotado. Além disso, Patrick Mahomes, ele lançou aí 16 passes completos de 25 para 177 jardas, perdeu 15 jardas aí por conta de sacks, 3 sacks, e lançou um touchdown. Do outro lado, nós tivemos um jogo corrido muito ruinzinho, tá? Do Kansas City Chiefs. Ok, teve um touchdown marcado aí por terra, mas só 44 jardas do Kareem Hunt, 18 do Isaiah Pacheco, 14 do Patrick Mahomes, menos 8 do Xavier Worth, e menos 18, vamos colocar assim, do Matt Araiza, porque ele correu para trás ali para fazer o relógio correr e dando safety de presente para o time dos Texans. Não foi o melhor jogo da semana, não foi uma grande demonstração, na minha opinião, tá? Não foi uma grande demonstração do poderio dos Chiefs, apesar de sim, eles serem quase que imortais nos playoffs. Agora, mais uma vez, eles estão na final de conferência. Isaac, mas a arbitragem puxou demais a sardinha para o lado dos Chiefs. Ok, eu vou falar que a arbitragem errou? Vou, mas a arbitragem erra em todos os jogos. Isaac, mas erra demais para os Chiefs. Dá essa impressão. Mas o próprio Anthony Curti, o David Chiodini e também o Guilherme Cohen lá nas transmissões da ESPN falaram a respeito dessa situação. E principalmente ali no caso dos comentaristas, eles falaram o seguinte: querendo ou não, os árbitros vão proteger muito mais os quarterbacks que são grandes destaques na liga, porque sem eles a liga fica mais fraca financeiramente falando, né? Esportivamente falando, e por conta disso perdem financeiramente. Então eles não querem perder financeiramente, então eles vão proteger muito mais os grandes nomes das posições. Tanto é que se você pegar jogos que vieram depois, como por exemplo o dos Eagles, não tivemos marcação da mesma falta que foi marcada em cima do Patrick Mahomes.
Ele deu um slide ali, basicamente para provocar falta, e conseguiu a marcação da falta. O Jalen Hurts fez a mesma coisa no jogo contra os Rams e não foi marcado falta. Nós tivemos ali uma marcação também em cima do Mahomes de roughing the passer. Se eu não me engano, foi pelo... Cadê o jogador de defesa aqui? Will Anderson Jr. Ele basicamente chegou no mesmo momento que ele lançou a bola. Essa eu até entendo. Talvez eu não marcaria, talvez não, mas pelo que a gente viu, ou pelo que a gente vê no curso de arbitragem lá da IAFA, teve contato no capacete do quarterback. Por mais que tenha sido leve, ou sem a intenção, na questão da falta nem sempre vai a intenção, e sim o movimento, e sim a consequência do movimento. E ele acertou o capacete do Patrick Mahomes, o que de certa forma acaba tornando válida a marcação. É aquela situação, contra outros quarterbacks não foram marcados, contra o Jared Goff não foi marcada a mesma falta, e só, tá certo, ele não estava como quarterback, mas mesmo assim foi capacete com capacete ali na região do queixo do Jared Goff. É um targeting, no mínimo uma falta de força desnecessária, e não foi marcado, tanto é que foi o pick six ali que os Lions sofreram, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Então a arbitragem é uma coisa que a gente vai falar, vai ter reclamação dos torcedores, eu também sou torcedor, eu também reclamaria bastante, porém eu estou começando a olhar a arbitragem com os olhos diferentes desde que eu comecei esse curso, tá certo? Foi uma aula apenas, mas eu já estou olhando com um olhar diferente para a questão da arbitragem, ok? Até por conta daquilo que a gente vem analisando no movimento de cada jogador para provocar ou não as faltas que são marcadas. Vamos lá, CJ Stroud, ele teve até um jogo bom, tá? Ele tá certo que ele sofreu 8 sacks, perdeu 58 jardas em 8 sacks, mas ele lançou 19 passes completos de 28 tentados, 245 jardas, não lançou touchdown. Joe Mixon correu para o único touchdown da franquia, eles não conseguiram a conversão de 2 pontos. Além disso, também o Kaimi Fairbairn, ele perdeu um extra point e 2 field goals. Vamos lá, 2 field goals, 6, 7 pontos, eles poderiam estar com 21-23, poderiam ter uma tentativa de reação muito mais forte no final do primeiro tempo. Então, de certa forma, a arbitragem meio que não interferiu totalmente no placar do jogo. Alguns erros foram graves, e dessa vez o CJ Stroud ele não foi um dos responsáveis por essa derrota, porque ele jogou bem, ele foi conseguindo encontrar seus alvos. Tá certo que alguns drops muito feios ou alguns passes overthrows, né? Por exemplo, Nico Collins teve 5 passes recebidos em 8 alvos. O Dalton Schultz já foi perfeito, 4 de 4. O Xavier Hudson, 4 de 6. Então nós tivemos aí uma quase perfeição, vamos chutar aí, foi feio, né? Quase perfeição demais. Foram 9 passes errados do CJ Stroud, mas não foi um jogo ruim dele. Mas a defesa por si só não vai dar conta por tanto tempo em campo contra Patrick Mahomes. Nós tivemos até algumas campanhas demoradas para deixar Patrick Mahomes fora de campo, que é importante num jogo contra o Kansas City Chiefs, mas não deu certo por muito tempo. Então, Kansas City Chiefs mais uma vez venceu, mais uma vez numa final de conferência. E detalhe, desde Patrick Mahomes, os Chiefs nunca mais perderam nem em Wild Card, que não foi o caso nesse ano que eles não jogaram, nem Divisional Round. Eles só perderam ou no Super Bowl contra os Buccaneers ou nas finais de conferência contra Patriots e depois contra o Burrow, lá os Cincinnati Bengals. É difícil parar a turma do Kansas City Chiefs, principalmente em playoffs. E a grande surpresa da noite do sábado, Washington Commanders 45, Detroit Lions 31. Que jogaço! Que jogaço! O jogo terminou 31-21 no primeiro tempo. 31-21 no primeiro tempo. Depois do segundo tempo deu aquela aliviada, só o Detroit Lions marcou ponto no terceiro quarto, mas no último quarto 14-3 para o Washington Commanders. Teve pick six, tá certo, teve falta em cima de Jared Goff na pick six, os juízes não marcaram, isso também atrapalha, mas Jayden Daniels jogou como se fosse veterano assim de 10 anos na liga já. O rapaz jogou pra caramba, o novato tá fazendo o campeonato da vida do Washington Commanders. Foram 22 passes completados de 31 tentados, 299 jardas e não tomou um único sack sequer. 2 touchdowns lançados.
Além disso, nós tivemos ainda 3 touchdowns marcados por terra. 2 com Brian Robinson, que anotou aí 77 jardas em 15 carregadas, e 1 com Jerry McNichols, que correu 4 vezes para 8 jardas, mas boa parte dessas corridas para finalizar descidas, né? Terceiras descidas, quartas descidas, e no caso aí do touchdown também, que foi para 1 jarda. Tivemos 1 jarda negativa com Marcus Mariota, que foi num tush-push que não deu certo. Do outro lado, o Jared Goff foi um pouco mais inconstante, muito mais errático. Ele teve aí 23 passes completados de 40 tentados. Foi 1 touchdown lançado e foram 3 interceptações lançadas. Tá certo que a última a gente quase não conta aí como responsabilidade, porque já era final de jogo, coisa e tal, mas ainda assim 3 interceptações. Além do mais, tivemos 1 interceptação lançada por Jameson Williams, que veio se livrar da bola, jogou no meio de um monte de jogadores ali do Commanders. Teve o Teddy Bridgewater, nome difícil de falar, que entrou em campo enquanto o Goff saiu para examinar, né, saber a situação do protocolo de concussão, e um passe do David Montgomery para 20 jardas, que também jogou bem no seu retorno, tá certo, não foi muito usado, ele acabou de voltar de contusão no ligamentar no joelho, não precisou de cirurgia, mas é ligamentar, tanto que ele teve apenas 28 jardas corridas em 7 tentativas. A maior participação correndo com a bola foi o Jahmyr Gibbs, 105 jardas em 14 corridas. 2 touchdowns anotados, o Jameson Williams, 1 única corrida, 61 jardas, 1 touchdown. O jogo terrestre foi muito bom do lado dos Lions, mas acabou não sendo favorecido aí para os play actions. Não favoreceu os play actions, já que o Jared Goff estava muito errático, passes longos estavam difíceis para o Jared Goff. As defesas, obviamente, total destaque para a defesa do Washington Commanders, que conseguiu travar o Jared Goff. Pode não ter conseguido travar o jogo corrido, que é algo perigoso, principalmente agora que eles vão enfrentar novamente, né, pela 3ª vez no ano, os Eagles. E eles têm Saquon Barkley, que já deu um trabalho para eles 2 vezes no ano. Vamos ver o que vai acontecer, como que essa defesa do Washington vai lidar agora com o ataque dos Eagles. Se eles prestarem atenção no jogo desse domingo, talvez tenha uma saída aí se o técnico ali, se o Dan Quinn conseguir trabalhar bem os pontos fracos de Filadélfia. Mas vamos falar de Filadélfia daqui a pouco. Do outro lado, com muito mais tackles, mas sim, não tanto, né? 6 tackles a mais totais do que o Washington Commanders, mas nenhum sack. Teve aí 6 tackles for loss contra 5, 2 passes desviados contra 5, apenas duas pressões no quarterback contra 7 do Washington. Então a defesa ela não pressionou tão bem. Aí a gente vê a falta que o Hutchinson e outras figuras que estão contundidas e que não estão jogando mais nesse ano estão fazendo para a defesa do Detroit Lions. Consequência, Lions eliminados no seu primeiro jogo de pós-temporada desse ano, já que eles folgaram na rodada inicial do Wild Card, e vão continuar assistindo os playoffs do sofá. O Washington Commanders, a grata surpresa do ano, vai para a sua final de conferência depois de 34 anos, se eu não me engano. A última foi em 91, justamente vencendo o Detroit Lions. Olha só como que são as coisas, hein? Depois de tanto tempo, volta para a final de conferência contra os Lions. Naquele ano, se eu não me engano, eles foram campeões, né? Ainda era um Washington Redskins e foram campeões ali em 91. Isso quer dizer alguma coisa? Talvez, né? Mas lembrando que eles vão ter que passar ou por Bills ou por Chiefs. Mas vamos falar disso já já. Los Angeles Rams 22, 28 Philadelphia Eagles. Um jogo que foi, digamos assim, um pouco atrapalhado pela neve. No início estava assim, a milhão. Mesmo que o segundo quarto tenha tido aí apenas 3-0 dos Rams contra os Eagles, o primeiro tempo foi 13-7 para o time da Filadélfia. Só que aí começa a nevar, a neve começa a engrossar, o campo começa a ficar pesado, escorregadio, a bola também, teve fumble pra caramba. Mesmo assim, quem vai abrir uma vantagem considerável no final do jogo é o Philadelphia Eagles. Só que eles deixaram um tempo até relativamente alto no cronômetro para os Rams, e aí a defesa afrouxou. Em questão de 1 minuto e pouquinho ali, o Los Angeles Rams com o Stafford ali chegaram no seu touchdown e
converteram, fizeram uma conversão de 2 pontos, deixando a diferença para uma posse cheia. Uma posse cheia não, uma posse comum, 7 pontos. E se eles fizessem um touchdown, se eles recuperassem a bola num sidekick e fizessem touchdown, eles poderiam virar o jogo e ir para a final de conferência contra o Washington Commanders. Só que aí na última campanha a defesa dos Eagles aí foi exemplar e depois não teve nenhuma chance de um sidekick. Matthew Stafford jogou bem, tá certo que neve atrapalha, tem tudo isso, teve fumble. A defesa dos Eagles conseguiu atrapalhar muito bem o ataque dos Rams por muito tempo, mas Matthew Stafford teve seus momentos de genialidade. Foram 26 passes completados de 44, teve que lançar muito. Do jogo terrestre foi assim, não foi tão bom. O Kyron Williams conseguiu 106 jardas em 19 corridas, ok, mas eles nem utilizaram os outros running backs para tentar variar um pouquinho, ok, tá bom, tranquilo. Conseguiram 111 jardas totais, Matthew Stafford ainda correu para mais 5 jardas. Se você for comparar com o Philadelphia Eagles, nós tivemos aí 285 jardas dos Eagles. 205 só do Saquon Barkley em 26 carregadas. 70 com Jalen Hurts em 7 carregadas e uma do Kenneth Gainwell, 10 jardas em uma carregada. 3 touchdowns terrestres, foram 2 do Saquon Barkley e 1 do Jalen Hurts. Aliás, o primeiro touchdown foi do Jalen Hurts. Os 2 touchdowns do Saquon Barkley foram touchdowns longos, sendo que o último foi o mais longo de todos. É um time que dá muito trabalho por terra, só que o Jalen Hurts não foi tão preciso, não foi tão presente quanto precisa ser em jogos grandes. Tá certo que dessa vez não teve tanta diferença, ele ainda sofreu uma lesão no joelho, se não me engano foi o joelho esquerdo. Ele saiu ali no momento para a tenda azul, mas aí a defesa que entrou em campo também. Ele voltou para o jogo, só que a mobilidade dele estava mais complicada, sofreu safety por conta da mobilidade agora mais complicada, isso já no terceiro quarto. Não complicou demais a vida do ataque, mas foi um cara que lançou 15 de 20, 5 erros de passes, ok, mas também eles concentraram muito mais o jogo pelo lado corrido por conta da neve. E aí, sabe a decisão do Kellen Moore. Não teve nenhum touchdown, nenhuma interceptação, porém, todavia, um jogo que deveria ter sido muito mais bem explorado pelo ar. Tá certo que agora eles vão enfrentar o Washington Commanders e eles já conhecem muito melhor a defesa dos Commanders do que, por exemplo, os times que já enfrentaram eles nessas duas semanas de playoffs. Porém, todavia, entretanto, eles vêm de uma derrota contra os Commanders, tá certo, o Jalen Hurts saiu por causa de concussão naquele jogo, mas, porém, todavia, entretanto, não foi um jogo ruim dos quarterbacks reservas. Tá ok? Então, não foi um jogo que a gente pode falar assim que perdeu porque Jalen Hurts não estava no jogo. Foi muito mais mérito dos Commanders do que demérito, porque falta, né, de jogador no ataque dos Eagles. Vamos ver quem vai levar a melhor nessa final de conferência. Vai ser um jogo interessante, jogo ali no domingo às 5 horas da tarde aqui em Rondônia, não, 4 horas da tarde aqui em Rondônia, 5 horas da tarde horário de Brasília. Jogos de domingo para encerrar, né? Falamos dos Eagles contra os Rams, agora vamos falar de um jogaço também sob neve, só que muito mais ativo pelo ar do que foi o jogo anterior, tá certo? A neve não castigou tanto o jogo quanto no jogo da Filadélfia, mas também estava muito frio e estava nevando. E aí nós tivemos um Baltimore Ravens com 25 pontos, perdendo para o Buffalo Bills, que marcou 27. O jogo ele foi parelho, o único tempo em que os Bills não marcaram nada foi no terceiro quarto, que eles tomaram 9-0. Tá? Tomaram 9-0, mas eles já tinham aberto aí 21-10, ficou 21-19, depois 6-6 no último quarto, 27-5. Mas quase que os Ravens conseguiram aí a façanha de virar. Aí vai vir um monte de haters e vai falar assim, Lamar Jackson é um running back disfarçado de quarterback. Negativo. Ele pode ter tomado decisões erradas na tentativa de correr com a bola ou de se livrar de sacks. E aí acabou sofrendo fumbles. Porém, todavia, entretanto, ele quando precisou, ele conseguiu fazer bons lançamentos. Também tivemos drops que atrapalharam demais a vida do time. Para você ter uma ideia, teve drops importantes que se tornaram quartas descidas com o Derrick Henry, com o Isaiah Likely e também com o Mark Andrews.
Um dos drops mais drásticos foi justamente na conversão de 2 pontos após o último touchdown, que não foi feita, porque o Mark Andrews dropou a bola, que seria o touchdown de 2 pontos ali para empatar o jogo e levar para a prorrogação. Tá certo, a culpa 100% do Mike Andrews? Não. Culpa 100% do Lamar Jackson? Não. Nós também tivemos uma defesa que quase não conseguiu parar o jogo terrestre de Buffalo, um jogo terrestre que finalmente está ajudando como deveria ajudar o Josh Allen. Tanto é que o Josh Allen correu nesse jogo, mas nem precisou correr tanto. Mesmo assim, ele marcou ainda 2 touchdowns, ele teve 20 jardas em 10 corridas, 2 touchdowns e um touchdown de Ray Davis. E o James Cook, que foi o que mais correu, não no touchdown, mas foi um cara que aliviou demais a barra para o quarterback dos Bills. Para você ter uma ideia, Josh Allen lançou 16 passes completados de 22, 127 jardas, nenhum touchdown, mas também nenhuma interceptação. O Lamar Jackson foi 18 de 25, 254 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. E tivemos um touchdown corrido aí anotado pelo Derrick Henry, que teve suas 84 jardas em 16 corridas. Foi um dos jogos mais fracos do Derrick Henry, porque ele não chegou a 100 jardas corridas. Dessa vez eu não vou colocar aqui falha do ataque corrido do Baltimore Ravens, mas sim total mérito na defesa que soube parar o ataque corrido do Baltimore. E aí teve que fazer o Lamar Jackson sofrer um pouquinho mais porque ele tomou decisões muito erradas quando pressionado. Talvez esse ainda, talvez não, né? Como disse o próprio Anthony Curti, esse é um dos maiores desafios do Lamar Jackson, amadurecer um pouquinho mais aqui para jogos grandes de finais, né, dos playoffs. E é nisso que ele está pecando todo ano que ele chega nos playoffs, ele peca nisso daí, porque ele deixa passar momentos que ele poderia ter agido com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de calma. Tá certo que o Baltimore Ravens provocou 4 pressões aí sobre o Josh Allen, mas o Lamar Jackson tomou 5 pressões. Foram 7 tackles for loss contra 3, foram 2 passes desviados contra nenhum, e tivemos aí 2 sacks contra 1. Tá certo, não foi aquele baita jogo das linhas defensivas na finalização de pressões, mas foi um jogo muito interessante de se assistir porque eles atrapalharam demais, tanto o jogo corrido, principalmente o jogo corrido, quanto o jogo passado, no caso dos Bills, atrapalhando demais a vida do Lamar Jackson. Inclusive a própria interceptação do Lamar Jackson foi uma interceptação assim que ele viu ali para jogar bola ali onde ele jogou, né? O Bateman estava muito mais para trás, ele jogou a bola basicamente na mão do defensor. Por fim, né? Buffalo Bills vai mais uma vez para a final de conferência, mais uma vez contra... Mais uma vez não, acho que é a primeira vez nesses anos que eles estão indo para a final de conferência contra o time do Kansas City Chiefs. Eles já perderam em Divisional Round. E agora, será que finalmente Josh Allen vai conseguir barrar esse fantasma e passar para as finais? Será que ele consegue ir para o Super Bowl? Vou dizer que existem chances para isso. Vai acontecer? Só domingo que vem para a gente saber. Ah, Isaac, mas já deixei as previsões. Não, previsões vêm mais para frente aí, porque vai ter notícias, com possíveis contusões, retornos, coisa e tal. Vamos aguardar que lá para sexta-feira a gente coloca previsões aqui para vocês. Então, esse foi o nosso vídeo, nossas análises dos 4 jogos de Divisional Round. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui então o seu like. Se inscreva se não se inscreveu ainda. Também deixe seus comentários, o que vocês acharam de cada um dessas análises. Eu quero saber a sua opinião sobre esses 4 jogos. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!